dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Continuando com o nosso EMAI, sequência 20, atividade 20.5, páginas 45 e 46. Esta atividade propõe que você analise expressões numéricas e concluam por meio de investigação que a relação de igualdade existente em dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número. Vamos lá? E aí, galerinha? Animados para a aula de hoje? Vou iniciar a aula comentando a importância da gente explorar as igualdades envolvendo adições, subtrações, multiplicações e divisões. É muito importante observá-las como um todo e identificar os procedimentos ou agrupamentos que foram feitos para concluir se são sentenças verdadeiras ou não. Agora eu vou colocar algumas expressões numéricas para que você possa entender a condição de igualdade quando acrescentamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos os dois membros da expressão por um mesmo número. 28 mais 14 igual a 42. Primeiro, vamos analisar para ver se a igualdade é verdadeira. Somando mentalmente as unidades, vamos pensar 8 mais 4, 12. Agora, as dezenas, 20 mais 10, igual a 30. Então, 30 mais 12, 42, certo? Então, essa igualdade é verdadeira. Aqui, 28 mais 14 é 42 e aqui, 42. E se agora eu adicionar 10 unidades aos dois membros? Primeiro membro, 10 unidades, e aqui o segundo membro, 10 unidades. O que acontece com essa igualdade? Vamos ver? 28 mais 14 mais 10, igual a 42 mais 10. Teremos, então, 52, né? Aumentamos 10. Então, aqui 52 e aqui 52, certo? E se subtrairmos 5 unidades dos dois membros, o que acontece com a igualdade? Vamos ver? 28 mais 14 menos 5, igual a 42 menos 5. Se tirarmos 5, teremos 37 nos dois membros. E se multiplicarmos os dois membros por 3, o que acontece com essa igualdade? Bom, usando parênteses, né? Agora, na expressão, vamos lá. 28 mais 14 vezes 3 igual a 42 vezes 3. Então, se nós multiplicarmos 42 vezes 3, teremos 126 nos dois membros. 42, ó, vamos arredondar 40 vezes 3, 120. E 2 vezes 3, 6. 120 mais 6, 126. E se dividirmos os dois membros por 6, o que será que acontece com a igualdade, galerinha? Vamos conferir. Colocamos em parênteses 28 mais 14 dividido por 6, igual a 42 dividido por 6. Então, se dividirmos 42 dividido por 6, teremos 7. Então, teremos 7 aqui também. Vocês notaram que a igualdade se manteve em todos os casos apresentados? A igualdade não se altera quando adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos a mesma quantidade nos dois membros da expressão. Agora, vamos analisar os procedimentos da atividade no livro de vocês. A professora Elaine disse que em matemática usamos o sinal de igual para indicar a igualdade entre os dois membros da operação. Observe o que acontece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número. Analise os exemplos que ela mostrou. Então, vamos analisar os exemplos A e B aqui, ó. Exemplo A. 3 vezes 4 mais 5, igual a 17. Então, ela multiplicou aqui, ó, 3 vezes 4, 12, mais 5, continua a expressão, igual a 17. Repetiu 17 aqui. Então, 12 mais 5, 17, igual a 17.
adicionar 2 aos dois membros. Então, o primeiro membro é esse aqui, ó, 3 vezes 4 mais 5. Nós vamos adicionar 2 aqui nesse membro. E depois aqui é 17, o segundo membro, nós vamos adicionar 2 também. Então, olha só, vai ficar assim, 2 mais 3 vezes 4 mais 5, igual a 17 mais 2. Então, o que nós precisamos fazer primeiro? Lembra da regrinha de ontem que eu disse? Primeiro resolvemos as multiplicações, depois as divisões, depois adições e subtrações. Então, temos que fazer da esquerda para a direita. Então, repetimos o 2, que nós adicionamos, e aí nós colocamos o sinal de mais e multiplicamos. 3 vezes 4, 12. Colocamos o 12 aqui. Mais 5, igual a 17 mais 2. Então, vamos lá. 2 mais 12, 14. Mais 5, 19. Então, 19 aqui. Ó, 17 mais 2, 19. Agora, vamos para o exemplo B. 3 vezes 4 mais 5, igual a 17. Então, 3 vezes 4, 12, mais 5, igual a 17. 12 mais 5, 17. Igual a 17, repetimos aqui. E se subtrair 5 aos dois membros? Então, aqui no primeiro membro, 3 vezes 4 mais 5, nós vamos subtrair 5. E aqui do 17 também iremos subtrair 5, certo? Então, vai ficar assim a expressão. 5 menos 3 vezes 4 mais 5, igual a 17 menos 5. Então, vamos ver. Mesma regrinha de ontem. Priorizamos, quando não temos parênteses, nós priorizamos a multiplicação, depois a divisão, depois a adição e subtração, nessa ordem. Então, vamos lá. 5 menos, a gente repete, ó, 5 menos, multiplicamos, 3 vezes 4, colocamos o resultado aqui, 12, mais 5. Aí, continuamos, igual 17 menos 5. Agora, vamos resolver a adição. Como fizemos a multiplicação, não tem divisão, vamos para a adição e, por último, a subtração. Então, vamos lá. Repete o 5 menos e 12 mais 5, 17. Então, 5 menos 17 ficou aqui. Igual 17 menos 5, 12. Então, aqui 5 menos 17, 12. 12 igual a 12. 1. O que podemos observar em relação à igualdade das operações quando adicionamos ou subtraímos um mesmo número em ambos os membros? O que você observou em relação à igualdade das operações quando adicionamos ou subtraímos um mesmo número em ambos os membros? Lembra aquele primeiro exemplo que eu dei? Nós falamos disso. Então, vamos continuar aqui, ó. Exemplo A. 4 vezes 5 mais 6, igual a 26. Então, aqui, 4 vezes 5, 20, mais 6, igual a 26. Então, 20 mais 6, 26, igual a 26. Multiplicar os dois membros por 3. Então, olha aqui, os dois membros. Primeiro membro, 4 vezes 5 mais 6. Então, vamos multiplicar os dois membros por 3. 3 vezes, aí colocamos os parênteses, 4 vezes 5 mais 6, fecha parênteses, igual a 26 vezes 3. 3 vezes, repetimos o 3 vezes, porque lembra-se da regrinha que a tia Josi disse ontem? Primeiro realizamos o que está dentro do parênteses, então vamos lá. Primeiro a multiplicação. 4 vezes 5, 20, mais 6, repetimos aqui o mais 6, porque é uma adição, então vamos lá, igual a, fazemos a multiplicação aqui nesse membro, ó, 26 vezes 3, 78. Então, lá, repete 3 vezes e coloca aqui, 20 mais 6, 26. Então, 3 vezes 26, igual a 78. Então, 3 vezes 26, como já vimos, 78, igual a 78, certo? Galerinha, agora nós vamos para o exemplo B. Só que antes de iniciar, vamos consertar um errinho na expressão numérica. Aqui no
3 vezes 5 mais 5 igual a 17, nós vamos substituir o 17 por 20, tá? Então, coloquem aí o 20 no lugar do 17, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 5 mais 5 igual a 20. Resolvemos primeiro a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Colocamos o 15 aqui, mais 5. Repetimos a adição. Igual a 20. Aí, fazemos a adição. 15 mais 5, 20, igual a 20. E se dividir os dois membros por 2? Então, agora nós vamos dividir esses dois membros por 2. Então, vamos lá. Entre parênteses, 3 vezes 5 mais 5, fecha parênteses, dividido por 2, igual a 20 dividido por 2. Então, vamos resolver primeiro a multiplicação dentro do parênteses. 3 vezes 5, colocamos 15 aqui entre parênteses, porque nós temos que colocar a adição aqui junto ainda, não vamos resolvê-la. Então, lá, 3 vezes 5, 15, mais 5, dividido por 2, igual a 20 dividido por 2, 10. Então, ficou assim, 15 mais 5, entre parênteses, dividido por 2, igual a 10. Aí, resolvemos a adição dentro do parênteses. 15 mais 5, 20, dividido por 2, igual a, repetimos o 10, 10. Agora, resolvemos o 20 dividido por 2. Então, vamos lá. 20 dividido por 2, 10, igual a 10. Repetimos aqui. O que podemos observar em relação à igualdade das operações quando multiplicamos ou dividimos um mesmo número em ambos os membros? Então, vamos lá, o que vocês observaram em relação a essas igualdades quando multiplicamos ou dividimos o mesmo número em ambos os membros. 3. Calcule o resultado das operações em cada quadro. Questão A. 196 mais 44 é igual a... Você vai descobrir qual é a igualdade e torná-la verdadeira colocando ela aqui. B. Adicione 20 unidades em cada membro. Então, depois que você descobrir o resultado de 196 mais 44 e colocá-la aqui, você vai adicionar 20 unidades em cada um desses membros. C. O que podemos observar em relação à igualdade? Então, você vai responder aqui e fazer a outra questão. A. 1.842 menos 611 igual a... Também vai fazer o cálculo, colocar o resultado aqui para tornar a igualdade verdadeira. E questão B. Agora, subtraia 230 de cada membro. Então, você vai subtrair 230 unidades de cada um desses membros e responder a questão C. O que podemos observar em relação à igualdade? Próxima questão, A. 10.935 mais 565 é igual a... Você vai descobrir o valor e colocar aqui para tornar a igualdade verdadeira. Vai fazer a B agora. Agora, multiplique os dois membros por 3. Então, você vai multiplicar cada um desses membros por 3. E responder a pergunta C. O que podemos observar em relação à igualdade? Próxima questão. A. 126.088 mais 2.012 é igual a... Vai fazer o cálculo, descobrir a igualdade e torná-la verdadeira. Vai fazer a B. Agora, divida os dois membros por 2. Então, você vai dividir por 2 e responder a questão C. O que podemos observar em relação à igualdade? Atividade 4. O que podemos concluir em relação à igualdade ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um dos membros por um mesmo número? Terminamos uma parte da nossa aula e se liguem às 15h30 nas aulas do Centro de Mídia São Paulo, Ensino Infantil e Anos Iniciais pelo aplicativo TV YouTube. E até mais!